Bom dia, pessoal! Mais uma live. Hoje o papo é turismo na Escócia. Então eu anotei aqui algumas das perguntas que vocês fizeram sobre turismo para eu e a Thalita respondermos. As que não der tempo de responder nessa live, a gente responde nos stories. Eu vou compartilhar com ela as perguntas e aí ela responde nos stories dela, eu respondo no meu, que aí vocês ficam com as perguntas, tá? Mas a gente vai tentar cobrir o máximo que a gente puder das perguntas sobre turismo que a gente conseguir. Pera aí, vamos chamar. Chegou entrando. Oi, Oi! Oi, tudo gente! jóia? Tudo? Ai, que iluminação estranha, deixa eu ver. Peraí. Tá escuro aqui. Melhorou um pouco. Ixi! Tem que É botar. que, gente, eu faço uma coisa muito doida pra conseguir ficar iluminada, sabe? Deixa eu pegar minha Sim. lanterna, ver se ajuda. Vai lá. A lâmpada. Tá. E eu tenho que Enfim, tentar onde sai som aqui. Problemas técnicos, estamos aqui. Vamos responder perguntas de turismo? Uou! vamos, Vamos? Tá. vamos. Então vamos lá. Bom, primeiro, uma das coisas que as pessoas mais querem saber é quanto tempo a gente acha que precisa para conhecer a Escócia. Era a Escócia. Annelise? Eu vou... Voltou? Agora voltou. Voltou. Então, as Tá. pessoas perguntam muito assim, ó. 5 dias é suficiente para a Escócia? Uma semana é suficiente para a Escócia? 10 dias é suficiente para a Escócia? Então, eu começo respondendo, depois você dá o seu. Eu acho assim, ó, que depende. Depende do quanto da Escócia você quer conhecer. Claro que quanto mais tempo, mais coisas você consegue conhecer. Mas tem gente que, a maioria das pessoas, pela minha experiência, fica de 3 a 5 dias na Escócia no máximo. Tem gente que vem por 2 dias só e consegue conhecer bem. Tira um dia para Edimburgo, outro dia faz um tourzão, assim. Então, depende muito do quanto se quer conhecer. Logicamente, quanto mais tempo, mais se consegue, né? Mas é possível sim passear, fazer um passeio bem legal e conhecer bastante coisa da Escócia em poucos dias. É verdade, também acho. Principalmente se você estiver vindo, por exemplo, para Londres e você quer tirar um tempinho ali para conhecer a Escócia, se você quer dividir um pouco entre o Reino Unido, você pode sim tentar conhecer as maiores atrações, eu digo, em pouco tempo. A grande maioria das pessoas eu diria que faria com certeza Edimburgo. Se você tiver pouco tempo para fazer a Escócia, acho que Edimburgo é meio que uma obrigatoriedade, né, Annelise? Porque você não É, vai querer ficar sem conhecer a capital da Escócia, né? Nesse pouco é. tempo que você está aqui. E nesse caso, assim, para uns 5 dias, para pouco tempo no país, se você tiver, por exemplo, 2 dias na Escócia, eu daria a dica de fazer uma tour com as inúmeras empresas de tour que tem em Edimburgo, que te levam saindo ou de Glasgow ou de Edimburgo para fazer uma tour nas Highlands de um dia só. Então você Lago consegue conhecer Ness. as Highlands em um dia Sim. só, mas assim, vai ser uma coisa mais corrida, você não vai conseguir conhecer nada muito profundamente, mas pelo menos você vai conseguir ali ver as Highlands, conhecer Glencoe, dá para ir até o Loch Ness, dá E para ir voltar. até Loch Ness num dia, viu? Então, eu sei porque Sim. eu trabalhava numa dessas empresas e a gente fazia muito essas tours para quem ia Sim, ficar elas pouco. saem 8 da manhã, volta 8 da noite, né? Claro que é muito melhor se tiver, mas porque senão fica muito tempo em carro, em van também, enfim. Lógico, como em qualquer passeio, quanto mais tempo e mais dinheiro você tiver, melhor fica o passeio. Exatamente. Mas Exatamente. dá sim para planejar uns passeios bem legais com pouco tempo. Tem bastante Uhum. oferta de tours e bastante dicas e dá. Outra coisa que as pessoas sempre perguntam e que é meio impossível de responder é o custo. Por exemplo, quanto custa passar uma semana na É, escola? Quanto custa passar 5 dias? E aí, assim, gente, é tão difícil responder porque depende muito do estilo de viagem de cada um. Tem gente que viaja e quer economizar em hospedagem e gosta de ficar em hostel, então paga aí 20 libras por dia e come só do mercado, ou só faz lanche, ou até às vezes pula almoço, enfim. E acaba conseguindo gastar muito pouco em um dia de turismo. E tem gente que já prefere ficar em um hotel é e verdade. prefere almoçar num restaurante uma comida quente. Tem gente que não abre mão de conforto e não quer passar
trabalho também, viagem. Então, assim, depende muito do estilo de viagem de cada um. É possível gastar pouco e é possível gastar muito por dia na Escócia, mas eu diria assim, né, que é um cálculo assim que eu sempre penso assim, para fazer bem uma média, assim, vamos pegar assim um hotel que não seja 5 estrelas, um hotel barato, mais confortável, vai ser no mínimo 50 libras por dia, tá? É, No mínimo exatamente. 50 ou 60 libras por dia para uma pessoa. Se tiverem dois, talvez consigam um quarto para 2 pessoas por 70 ou 80. Mas isso é o mínimo, tá? Sem café da manhã. E aí o que vai gastar mais com alimentação e tal, não sei o quê, é mais ou menos uma média de 100 libras por dia, eu acho, que se passa na Escócia, em um estilo de viagem assim, que não é em hostel e sanduíche o dia todo, mas também não é hotel 5 estrelas e restaurante. Um gasto mediano sairia mais ou menos por aí. É o que eu falo, mas não me atirem pedra se gastarem mais ou gastarem menos, porque, como eu disse, é tudo muito relativo, né? É difícil dar um valor. Verdade. Eu acho que hoje em dia a gente conta com boas ferramentas, como por exemplo o Airbnb. Eu acho o Airbnb uma ferramenta maravilhosa, porque geralmente você está em casas que tem uma cozinha. Então isso já ajuda você para comprar uma. Vale a pena Airbnb? Vale muito Vale. a pena. Eu sou Ah, uma. não, mas pera um pouquinho. Vale a pena se tiver em um grupo ou em mais pessoas, porque também um Airbnb para uma pessoa vai sair o mesmo preço de um quarto de hotel para uma pessoa, né? Um Eu sou, grupo eu vale a sou pena. uma grande usuária do Airbnb e assim tem muitas opções de solteiro, tem muitas opções em grupo. Eu acho que Airbnb em grupo é uma Quartos em ótima. casas. Tem razão, é. Quarto em casas, mas Airbnb em grupo é uma ótima também, porque você pode pegar o apartamento todo. E isso vai te Sim. ajudar muito na questão cozinha. Eu acho que isso é sensacional, porque você pode pegar, tipo assim, você ia fazer 3 refeições fora, você faz só uma, que é uma refeição que você pode pensar melhor naquela refeição, tipo, eu quero comer comida escocesa, uma coisa bem cultural. Eu quero ir naquele restaurante, você deixa aquilo para uma vez ao dia ao invés de 3. Isso vai te Sim. reduzir o valor da sua viagem e você faz comida no Airbnb. Eu sempre lidei com o Airbnb Sim. muito bem, Annelise, porque o Airbnb ele é uma ótima opção para quem não gosta de uma opção como hostel, que você fica no lugar com um monte de gente jovem e a grande maioria das vezes em um quarto com mais pessoas. Mas você também não precisa de um hotel de luxo 5 estrelas. Se você tá no meio termo, que sou eu, por exemplo, eu na Sim. verdade faço estilo mais mochileira hostel também. Mas o Airbnb é uma ótima pedida para isso. Sim. E assim, falando das Highlands especificamente, as Highlands, eles, assim, eu diria que 90% das Highlands lida com bed and breakfast. A gente chama de B&B. Os B&Bs das Highlands, eles são casinhas super fofas feitas de pedra, que geralmente eram casas antigas de famílias e tal, que agora são, né, bed and breakfast. E essas casinhas, eles fazem os quartos super. Por exemplo, o B&B que eu fiquei em Inverness, ele era todo decorado com coisa de Escócia e tinha uma sala que o carpê inteiro era de tartan. Annelise, uma coisa linda, assim. Sim. Tinha Eu já vi um um hotel inteiro veado. também com capim tartan, sim. Nossa, é uma coisa assim muito mais Sim. cultural do que um hotel, gente. É muito mais Sim. cultural. Então, Mas nas assim, ó, se Highlands, você olhar hospedagem, Airbnb, mas se olhar no Booking também vai ter esses bed and breakfast, vão estar lá, sabe? Então, sites de vão. confiança para ver hospedagem, Booking, o Airbnb, o hotels.com também, todos esses são de confiança e você vai ver as avaliações, vai ver o preço, vai ver. E não adianta, cada um tem que mais ou menos fazer um cálculo do quanto vai custar a sua viagem, porque, como eu disse, cada um viaja de um jeito diferente, né? Uma dica muito Exato. importante antes que eu esqueça, que eu meio que te cortei, desculpa, mas assim, isso da alimentação, e é uma dica que eu falo para todo mundo que está em passeio, é o que eu faço quando eu estou passeando em outros lugares, em outros países, enfim. Não almocem, não entrem num restaurante para sentar, para pegar um menu, para fazer um pedido, para esperar a comida vir, para almoçar, para depois sair. Tudo isso vai levar no mínimo 1 hora, 1 hora e meia, sabe? Então, quando tá passeando, quando tá em turismo, você quer ver o máximo de coisas possível, quer curtir, principalmente aqui na Escócia, quer aproveitar para ver o máximo de coisas possível enquanto tem luz lá fora, enquanto o sol tá lá, né? Boa! Enquanto o Nossa, dia tá que bom, dica! e aí você vai perder um tempo precioso de luz e de sol, e ao invés de ver paisagens e coisas bonitas, você vai estar sentado num restaurante comendo. Então eu sempre falo assim, e quem faz tudo comigo sabe também, gente, não tem almoço, tá? É um sanduíche, uma sopinha rápida, depois na janta, se quiser, já acabou o passeio, tá? À noite, aí senta no restaurante e come, e aí com toda calma e tal. Mas é uma dica que eu dou, que é uma dica boa para economizar o tempo
E o dinheiro também. Não almocem, tá? Tomem um bom café da manhã, almoço ou sopa e janta. Bem tipo Nossa, eles fazem aqui mesmo, entendeu? Almoçar e sentar no restaurante é uma perda de tempo. dica ótima. Gostei bastante. Isso mesmo. Deixa eu responder só duas perguntas que eu vi ali. Vai lá. Galerinha de Outlander. Nós sabemos que vocês estão aí, mas eu e a Annelise, a gente teve essa conversa hoje e a gente decidiu que a gente vai falar de locais Outlander, turismo para fãs de Outlander em uma live específica de Outlander, tá? Isso. Senão Por vai quê? dominar essa live. Isso. Isso, por quê? A Escócia Outlander é um pouquinho diferente da Escócia não Outlander. A gente está É. falando dos mesmos lugares, mas a gente está falando com objetivos específicos. Então a gente vai fazer uma live só para quem está interessado em fazer locais Outlander, tá bom? Essa é a Live primeira. Outlander. Isso, para E tirar a dúvidas segunda pessoa que eu, Outlanders. a segunda pessoa que eu quero responder alguém perguntou, desculpa, não peguei o nome. É tranquilo fazer Escócia de carro? Sim. Estradas ótimas, sem medo. Epa, depende de onde você vai, tá? Ah, não. Se você estiver falando de locais das Highlands, sim. Mas assim, eu digo É estradas. tranquilo aqui, né? Os principais, entendeu? Edimburgo, Glasgow, Inverness, assim, a rodinha tranquilíssima. Mas tem lugares que tem umas estradas bem complicadinhas e, né, já é outra história. Ah, sim. Se você estiver falando para dar acesso a algumas villages, para dar acesso a alguns, tipo assim, alguns locais mais assim afastados nas Highlands para ver, eu sei. Realmente tem umas estradinhas de chão batido que são mais difíceis. Mas geralmente Sim. as highways, que são as. Ai, me ajuda Rodovia. em português. Rodovias. Rodovia, valeu. Geralmente as rodovias, elas são tranquilas. Tá. Então, alguém falou para falar de Luz. Luz é um vilarejo no Loch Lomond, que é bonitinho. A maioria dos tours faz uma paradinha, né? Mas tem vários vilarejinhos com a mesma vibe. A gente pode falar de alguns deles. Daqui a pouco a gente dá umas dicas dos nossos lugares favoritos. Alguém Sim. perguntou se vale a pena o passeio de trem de Harry Potter. Isso é uma coisa que perguntam também. Eu nunca fiz. Você já fez? Mas quem fez me disse assim: olha, valeu, fiz, mas não faria de novo. Então, vamos interpretar isso como, como assim, vale se você é muito fã de Harry Potter e quer ter E essa experiência, mas as pessoas não acharam que era, não superou as expectativas, assim, sabe? Foi uma coisa bem normal, assim. Foi o que todo mundo que fez me disse depois, né? isso que eu ia falar. Se você é fã, cara, vai. Aí faz. É, Vai, faça, porque você vai ter aquela experiência do fã que vai passar pela isso, ponte do Harry Potter, lá do segundo Harry Potter, onde tem o carro voador. Cara, isso. você vai adorar, você vai pirar e tal. Você vai ter uma puta experiência. Então, se você é fã, é igual o fã de Outlander que chega na frente da Hope House. Ai, meu Deus, me ajuda. Hopton? Hopton House. É igual o fã de Outlander que chega na frente dessa casa, que é a casa da família do Jamie. Não. Ai, eu tô falando Hopton é da do Duque de Sandringham. Mid-Hope Castle, você tá Mid-Hope falando. Castle. Isso, Obrigada. tá, mas Pelo essa não amor é de Live Deus. Outlander. Mid-Hope Castle. A pessoa chega e é uma casa, mas eu já ouvi de vários fãs de Outlander que ficaram maravilhados de ter visto a casa onde a personagem favorita deles estava e tal. Então, assim, é legal fazer, eu Sim. acho. Tá, só tô respondendo aqui o vilarejo que parece parado no tempo, tô escrevendo aqui. Então assim, quem não é fã de Harry Potter e quer fazer esse passeio de trem só porque, tipo, pelos vídeos, pelas imagens, parece assim, as paisagens incríveis, realmente tem paisagens incríveis, mas é possível ver todas aquelas paisagens incríveis sem fazer o passeio de trem, tá? Verdade. Então eu Isso é recomendo assim, verdade. quem é fã, faz. Quem não é fã, Isso. vai ver as paisagens lindas iguais sem precisar fazer o passeio de trem, tá? Uhum. Essa, né? Ok. Tá controlando o tempo, Thalita? Só pra. Eu tô. Temos 15 minutos de live. Beleza. Então, outra coisa que as pessoas queriam saber: quanto custaria? Quais. Ah, tá. Isso aqui é importante. Alguém perguntou: precisa de visto? Como vai ser depois da epidemia? Então, assim, para brasileiros, não precisa tirar visto antes de viajar no consulado, é só vir. E você pega o visto de turista, é carimbado na hora, na entrada, o agente de imigração carimba no seu passaporte o visto de turista quando você chega no Reino Unido. Você vai responder as perguntas e tal. É sempre bom trazer comprovante em mãos, tem mãos para mostrar para eles, né? Caso eles peçam. Comprovante da compra da passagem de retorno, comprovante de reservas de hospedagens
e comprovante de que você tem dinheiro e tem meios, enfim, se você reservou algum passeio, os comprovantes todos, traz o máximo de provas possível, porque o que eles querem é conseguir peneirar quem realmente está vindo a turismo e quem está querendo ficar ilegal. Então eles fazem esse monte de pergunta para peneirar isso, mas é carimbado na hora, geralmente é bem tranquilo, se você tem todas essas provas de que você vai voltar para o Brasil depois do seu passeio, é tranquilo. Como vai ser depois da epidemia? Não sabemos, mas muito, muito, muito provavelmente vai ser a mesma coisa, tá? Quando voltar ao normal, vai voltar ao normal e pronto. Para visto turista, eu não vejo nenhum motivo porque iria mudar isso. Não vejo motivo nenhum também para depois da epidemia mudar a forma como o turista brasileiro entra no Reino Unido. Acho que vai ficar a mesma coisa. É tudo isso que a Annelise já falou. Tem muita gente perguntando ali, Anne, se elas acham que esse ano ainda dá para visitar a Escócia por questão da pandemia do coronavírus. Essa é uma pergunta, gente, que a gente está tão informado quanto vocês. Quanto vocês. Não Não dá para sabemos. saber ainda. Cancelaram a Oktoberfest em Munique, na Alemanha. Então, e é em É. outubro, né? Então eu acho que antes de outubro não é legal marcar viagem para cá. E se eu fosse vocês, eu esperava. Questão de morar, olha só, a gente vai em outra live, a gente vai falar sobre Isso. morar. Daí a gente responde todas as perguntas de morar. Essa agora é turismo, tá? Não falando inglês, eu precisaria de um guia. Dá para se virar aqui vindo a turismo sem falar inglês? Eu primeiro? Pode ir. Então, dá. Gente, dá, assim como eu acho que em qualquer lugar do mundo dá para se virar com a tecnologia, as tecnologias que a gente tem hoje. Linguagem corporal, que é uma das linguagens mais antigas da humanidade, gente. Tipo assim, tô sem grana, quero comer, onde? Mostra no mapa, né? Né? Aqui, Olha, a pessoa aponta aponta. com um Subway na esquina e fala lá. Pega o celular, Google Translate, mostra pra pessoa. Não passa trabalho, né? Vamos combinar, né? Exatamente. Então, assim, obviamente que em qualquer lugar você vai conseguir se virar com o Google Translate. Tipo, hoje em dia a gente tem várias ferramentas. Aqui na Escócia a gente tem assim, a sorte de que os escoceses, eles são extra legais. Eles são extra atenciosos. Então, tipo assim, se você chegar com aquele inglês bem básico de tipo assim, hi, uma pergunta e tal, e tentar falar inglês com eles, eles vão fazer, assim, eu acho muito difícil encontrar um escocês que não queira te ajudar. Então, ele vai sim te ajudar da melhor forma. E, assim, se você estiver falando, última dica, se você estiver falando de Edimburgo é entupida de trabalhadores europeus, de trabalhadores de tudo que é lugar do mundo. Então, você pode encontrar alguém com uma língua, se não for a tua, parecida com a tua. Tem muitos espanhóis em Edimburgo, por exemplo. Muito. Se você não consegue no inglês, manda no espanhol, pergunta se tem algum espanhol no restaurante, no lugar que você tá. Muito provavelmente vai ter um espanhol se não tiver um brasileiro. Então, assim, tem essa facilidade também. Sim. Concordo. Dá para se virar, sim. Principalmente se você vier com tudo pronto, tudo comprado, tudo planejado. Você já sabe as inscrições que vai fazer, já comprou o bilhetinho pela internet, tudo, e só vai chegar e seguir, né? Aí é tranquilo, entre aspas, né? Claro que quanto mais você souber, mais melhor, né? você fica, né? Só mais uma ok. coisinha com relação a isso. As tours que eu falei, se você vai ficar pouco tempo na Escócia e quer fazer uma dessas tours prontas para as Highlands, essas tours tem empresas que fazem espanhol, tem guias turísticos autônomos brasileiros que fazem tudo. Estamos falando né? com Agora com a epidemia. Que faz tudo em português. Mas, gente, assim, ó, os mais em conta são sempre em inglês, tá? Isso. E aí, assim, para ver como eu não puxo sardinha pro meu lado, né? Em inglês vai valer mais a pena, vai ser mais barato. E alguns deles, quando não tem áudio em outras línguas, por exemplo, às vezes o tour é em inglês, mas tem um áudio em português que você pode ouvir para escutar as explicações. Quando não tem isso, às vezes eles têm um papel que eles entregam com a explicação escrita na sua língua. Então, pergunta quando marcar o tour, né? Exatamente. Mas tem tour em todas as línguas. Só que, claro, assim, os em inglês são em van, são em ônibus, são grandes, são mais baratos. De espanhol tem 2 empresas que também tem van e tem ônibus, então também são mais baratos. Em qualquer outra língua, polonês, alemão, português, enfim, vai ser um passeio privado e vai ficar mais caro. Tem vantagens, né? Toda uma atenção especial, todo um, né? Uma liberdade e tal, mas tem a desvantagem do preço também. Então isso aí também tem que
pesquisar, mas é possível sim em qualquer linha vir e curtir, em qualquer língua vir e curtir a Escócia. Ok, visto. Alguém quer saber o seguinte: dicas de Glasgow, essa eu vou deixar só para você mesmo. E aí vai mais rápido também, para eu não palpitar, já que você tá em Glasgow, né? Ah, alguém perguntou de onde a Thalita era por causa do sotaque dela. Ela é de Curitiba, tá, gente? E agora ela está em Glasgow. E dizem assim que é muito fácil encontrar dicas de onde ir para em Edimburgo, né? Mas é difícil encontrar dicas sobre Glasgow. Então, fala rapidinho aí umas dicas bem boas de Glasgow. Tá bom, gente. Eu não vou conseguir, obviamente, falar assim tudo de Glasgow agora. Posso falar um pouco mais de Glasgow em uma próxima live também, até porque essa live de turismo a gente vai fazer uma outra live também, né, Anne? Porque a gente não vai conseguir responder todas as perguntas agora. Então, assim, sim, é um pouco mais difícil de achar informação de Glasgow mesmo, principalmente em português. Você encontra muito mais dicas sobre Glasgow em inglês. Justamente porque Glasgow ela é uma cidade que, diferentemente de Edimburgo, que ela é muito, muito, muito focada em turismo, Glasgow é uma cidade mais para viver, né? Tanto que ela é a cidade mais populosa da Escócia e ela é uma cidade mais industrial. Então, é uma cidade muito forte, economicamente falando, mas ela realmente é mais uma cidade de trabalho, de vida normal, e uma cidade industrial. Então, assim, existem atrativos em Glasgow? Claro que existe, mas eu diria o seguinte com relação à sua visita a Glasgow. Eu acho que Glasgow entra para dois perfis de viajantes da Escócia. O primeiro perfil é aquela pessoa que tem mais tempo de Escócia. Ah, eu já vi Edimburgo, eu já fui para as Highlands, eu quero ver mais alguma coisa na Escócia. Glasgow vale a pena? Sim, vale a pena. Se você tem mais tempo, venha para Glasgow e venha ver uma cidade muito diferente de Edimburgo, por exemplo. E o segundo perfil que eu acho que gostaria de vir para Glasgow é o perfil do turista mais arrojado, que é aquele cara que é apaixonado pela Escócia, quer muito conhecer mais profundamente a Escócia em suas minúcias, entendeu? E quer fazer um comparativo histórico mesmo entre cidades. Tipo assim, beleza, Edimburgo é isso, Edimburgo é medieval, Edimburgo é histórica. E quer fazer um comparativo de Glasgow, que é uma cidade com uma arquitetura muito mais moderna, uma energia completamente diferente, e tem tempo para isso. Então eu diria que Glasgow vale a pena principalmente para essas duas pessoas. Agora, aquela pessoa que está correndo, aquela pessoa que tem 2 dias na Escócia, vai ver Edimburgo, vai ver as Highlands. Pula Glasgow. Pula Glasgow, porque daí você vai ver uma cidade sem, assim, grandes mega atrativos, e você vai ter perdido de ver coisas mais interessantes na Escócia. Então, a primeira coisa que eu diria era isso, assim. Acho que para não me estender muito, assim, eu posso falar de Glasgow em lives futuras, mas a última coisa que eu diria venha para Glasgow principalmente se você é uma pessoa muito, muito ligada à música e à cultura, sim, tá? Porque sim, aqui a gente tem ótimos locais de música o ano todo, principalmente se você é fã de rock. Você vai gostar muito de vir aos shows que tem aqui. E todos os locais muito famosos, assim, da vida noturna Glaswegian. Então, eu daria essa dica, assim, sobre Glasgow nesse momento. Sim, eu sempre falo, se tem pouco tempo na Escócia, é assim, ó, prioridade número 1 é Edimburgo, prioridade número 1 é Lago Ness, e acabaram de perguntar se vale a pena mesmo, tem outro lago menor? Tem outros lagos menores, mas o Lago Ness é o Lago Ness, entendeu? E o lago menor ainda tá pertinho de Glasgow, que é o Lomond. Não, tem laguinhos por tudo. Enfim, você pode ir num laguinho, bater uma foto, né? Mas, assim, Lago Ness é Lago Ness. E Lago Ness você vai passar por estradas muito bonitas, já nas terras altas. Então, em ordem de prioridade, na minha opinião, se tem um dia só na Escócia, Edimburgo. Se tem 2, um para Edimburgo e outro faz um bate-volta Lago Ness. Se tem 3, fica um em Edimburgo, nos outros 2 Lago Ness, que aí você consegue ir parando e vendo mais coisas. Exato. De 4 para cima, você já pode começar a querer incluir alguma ilha, pode começar a querer incluir vilarejos, por exemplo, aqui da costa de Fife, tipo St. Andrews. Você pode começar a incluir Glasgow se você quiser, mas se você tem menos de 3 dias, deixa Glasgow para lá. É a dica que eu dou e que
pode ser uma dica bem polêmica, porque muita gente é muito apaixonada, mas é uma dica, né, apaixonada por Glasgow, mas é uma dica muito sincera, tá? Eu já fui para Glasgow várias vezes, já fui como turista, inclusive. Uma vez eu fiz um city tour em Glasgow de turista para ver o que tem lá de legal. E a minha opinião como turista é essa: deixa Glasgow só se tiver mais tempo, concordei contigo nisso. Mas o pessoal quer saber mesmo assim, o que é legal de ver em Glasgow, que é difícil de achar dicas das coisas legais para ver em Glasgow. Então eu vou passar os lugares que eu acho. Eu acho assim, a Catedral de Glasgow, para mim é a número 1, tá? É a mais bonita, junto com a Necrópole, né, que fica do lado. O meu número 2 seria Pollock, que tem o casarão e tem um parque. E o meu número 3 E seria as o Harry museu. Pollock é um o Pollock é um parque que você pode ver Harry Cus numa cidade. Isso, é verdade. É Tem muito aquelas legal. vaquinhas peludas, elas tem nesse parque também. Então, Exatamente. esses seriam meus três lugares de Glasgow, né? Minhas três dicas de Glasgow. Você tem alguma, tipo, algo muito imperdível em Glasgow para acrescentar? Tenho, se eu morasse em Glasgow e não te soubesse dizer pra vocês, gente, algum lugar legal para vir para Glasgow, meu Deus do céu, claro que tem. Então, assim, concordo com a Annelise, a Catedral de Glasgow é linda, até para quem é fã de Outlander, ela é imperdível. Na frente da Catedral de Glasgow tem a casa mais antiga de Glasgow, se eu não me engano, 1471. É gratuito para entrar e é extremamente interessante ver a arquitetura de um lugar tão antigo. Nessa mesma rua da catedral, você vai descendo e você começa a pegar. Só uma coisa, sim, nós fomos para Skye. Skye fica para uma próxima. Sim, sim. Sim, ambas fomos para Skye. Nessa mesma rua da Catedral de Glasgow, você desce e você inicia a Glasgow Mural Trail, que significa a Trilha dos Murais. estrada. Oi? Trilha dos Murais. A trilha dos murais. Então, aqui é uma cidade com muita arte de rua. Então, existe uma trilha onde você vê todos os murais gigantes de Glasgow. Glasgow é muito conhecida por ter esses murais gigantes espalhados pela cidade. Então, no próprio site do turismo de Glasgow, você pode ver a trilha onde você acompanha todos esses murais. Para amantes de cultura, os dois maiores museus daqui são maravilhosos, assim, que é o Riverside Museum, que é um museu de transportes, e o Kelvin Grove, que fica na frente da Universidade de Glasgow. Então, o legal do museu do Kelvin Grove é que você já consegue fazer a Universidade de Glasgow, que é maravilhosa. Você tem que conhecer a Universidade de Glasgow quando vem aqui, porque é uma arquitetura, assim, é um campus assim que eu nunca vi igual na minha vida em nenhum outro lugar. Eu acho assim muito, muito, muito bonita. Então, andar pela Universidade de Glasgow e fazer o Kelvin Grove Museum. Então, sim, tem lugares em Glasgow para ver, mas eu vou reforçar o que a Annelise falou. Se você tem poucos dias na Escócia, 1, 2, 3 dias, vai para Edimburgo e para as Highlands. Sim, e gente, Glasgow assim, ó, um dia, tá? Só fica mais se você tem amigos em Glasgow. Ou se você, sei lá, caiu de amores por Glasgow por algum motivo. Porque eu conheço gente que viu assim, Glasgow é maior que Edimburgo, então vou ficar 3 dias em Glasgow, 2 em Edimburgo. Nossa, chegou em Edimburgo, bateu um arrependimento. Então, olha, um dia bem passeado em Glasgow é suficiente, tchau, e fica para a próxima, né? Porque Isso, com não, certeza. tem E muita coisa falando linda para ver, então não percam muito tempo com cidades, porque a Escócia, na minha opinião, é muito mais paisagens e histórias do que shoppings e shows e, enfim, curtam o que tem mais de típico aqui, né? Não o que dá para ver em todo lugar, né? Não vão ficar em um shopping aí uma tarde toda, né? Quando verdade. tem que ver o Lago Ness. Falando em tchau, são 5h29 aqui no Reino Unido. Ou seja, Tá, 1 minuto de live. Não sei pois se você é. vai querer Vamos pegar ter o que dar uma voo de passada. Viane. Vamos ter que dar uma passada. Peraí, que estão perguntando assim. Peraí, outra que perguntaram aqui. Lago Aham. Ness, precisa mesmo? Eu perguntei sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que a partir de 2 dias na Escócia já tem que botar o Lago Ness na conta. Porque Lago Ness é muito Escócia, né? É muito. E é lindo, gente. É lindo. Lago Ness tem que ter. Ô, gente. Não, mas peraí. Agora eu tenho que falar uma verdade sobre a Annelise. A Annelise sempre vai falar para vocês, gente, que tem que ir pro Lago Ness, sabe por quê? Porque ela acredita na existência da Ness. E ela é Lógico. doidinha para que alguém veja a Ness e comprove finalmente de que a Ness existe. Já Então, a comprovaram, não Annelise, preciso que alguém vá lá comprovar, já está comprovadíssimo. Não, mas é a minha opinião de turista mesmo, eu tô do astral lá, eu gosto muito.
que eu ia dizer? Daí perguntaram assim, é possível fazer? Muita gente me pergunta assim, eu vou ficar 2 dias na Escócia, eu queria fazer Lago Ness, Ilha de Skye, Edimburgo, Glasgow, tipo assim, tem que, como saber, né? Se dá para fazer tanta coisa em um dia. Então, Essa assim, é uma gente, em um pergunta dia. ótima. Não, bate e volta. Já me perguntaram se é possível fazer um bate e volta Vai. de Edimburgo que inclua locações Outlander, Lago Ness e Ilha de Skye. Gente, não, impossível. Preciso de uma semana para fazer. Então, assim, lembrando, fãs de Outlander que estão comentando de novo, vai ser outra live Outlander, tá? Mas lembrando, assim, ó, uma coisa boa para ter uma noção um pouco do que dá para fazer, o que não dá para fazer, é Google, gente. Coloca lá as distâncias. E aí, claro, nas distâncias você vai ver que, leva 5 horas de Edimburgo aí em Veneza, sei lá, 4 horas. Moleza, vai e volta e tal. Só que você tem que ver que, ou você vai ficar aquela distância calculada como um carro sempre em movimento, sem parar nunca. Ou seja, não vai parar nem em semáforo, nem atrás da estrada, né? Porque isso ele vai recalculando depois. E você não vai querer ficar 5 horas dentro de um carro só olhando pela janela. Então, quando a gente passeia, a gente faz muitas paradas. Tem que fazer paradas. Tanto para dar uma esticada nas pernas, né? Quanto para a viagem ficar legal. Então, assim, ir até Veneza e voltar a partir de Edimburgo leva um dia inteiro. Se o Google falou que dá 5 ou 6 horas, pode contar que é um dia inteiro e vai ser um dia cansativo. Então, daí você mais ou menos consegue ver o que dá para fazer de bate-voltas, o que dá para fazer em um dia. Né? A minha experiência de tours como guia e como turista também é essa, assim, ó. Se deu 5 horas, pode botar que vai ser o dia inteiro. Então, a não ser que você queira ficar dentro de um carro realmente só olhando a paisagem pela janela, aí você consegue fazer. Se o Google diz que dá 10, vai que dá, mas assim, se não, não, tá? Então, usem o Google, porque ele é bem legal para planejar a viagem, planejar roteiro, e vocês vão conseguir ter uma noção melhor do que dá para fazer. E a minha diquinha é essa: se o Google diz que leva 5 horas para ir do ponto A até o ponto B e você tá a turismo, isso é o dia todo. 5 horas é o dia todo, tá? Na experiência. Essa é uma dica. Deixa eu ver se a gente já termina ou responde uma última. Ó, a gente consegue Ah, ficar um tempinho mais, sem problema nenhum. tá. O que a gente não conseguir responder, a gente vai ter uma segunda A gente live. vai. Não, a gente responde nas stories. Eu vou fazer assim: eu vou dar um Ah, tá, print tá. das perguntas, eu te envio, você responde nas tuas stories, você responde, e eu respondo nas minhas, então as pessoas vão nos nossos perfis e veem o que acha. Pode ser? Tá. Uhum, Ou a pode. gente deixa para uma próxima também. Ou a gente. Eu acho mais Vamos legal responder em tentar. live. Tá, então Eu tá. acho uma. Gente, Então, até comentem aí. Vocês acham mais legal responder em live ou mais legal responder em stories? Que daí a gente vai ter uma ideia também. tá. Aqui, ó, uma que fizeram que eu acho que muita gente tem a dúvida. Para fazer os passeios, tem que ser de carro? Não, não tem que ser de carro. Você pode fazer de carro, aí ou por conta própria, ou contratando um tour que leve você de carro. Você pode fazer de ônibus, com um tour de ônibus ou de van. Tem lugares que ônibus e van não conseguem ir, tá? Por exemplo, na Ilha de Skye tem lá aquele Vale das Fadas, van não entra. Então, nenhum dos tours de ônibus ou de Ah, van sim. faz esses lugares em que os ônibus não podem ir. Tem lugares que nem carro vai, tem lugares que você tem que fazer uma trilha para ir, mas aí já é turista mais hardcore, né? Vamos falar do turista Ah, sim. mediano. E também, assim, dá para ir de trem, dá para ir de ônibus, mas qual a minha opinião sobre isso? Você, assim, ó, o tempo que você vai perder até conseguir se achar no esquema dos trens e dos ônibus, e aí você tem que ir pelo horário deles. Então você vai pegar aquele trem, você vai fazer aquela parada, você vai trocar de trem. Às vezes você vai ficar 15 ou 20 minutos parado esperando o próximo trem. Eles não vão passar necessariamente nos lugares que você quer ver, não vão conseguir parar nos lugares que você queria ver para tirar aquela foto daquela vaquinha, daquela coisinha. Então, às vezes, assim, rende muito menos. Você vai fazer uma economia talvez insignificativa e vai perder de ver muita coisa por querer fazer, por exemplo, um passeio inteiro em transporte público, tá? Então, como turista, não vale a pena usar o transporte público. Vale mais a pena fazer um tour mesmo que é otimizado, ou se você manja muito de elaborar o próprio roteiro e você sabe exatamente onde quer, ou já tem o roteiro pronto, fazer por conta. Né? Mas eu não recomendo o transporte público para turismo porque se perde muito tempo e o tempo é muito precioso quando você está no exterior, quando você pagou um dinheirão para ir para outro país, né? E quer ver o máximo de coisas possível. Então, essa é a minha opinião. Ah, gente, eu deixo essa pergunta assim total para Annelise, para a resposta da Annelise, porque ela é guia verdadeiramente, ela tem muito mais know-how disso do que eu. Eu já fiz muita tour com os ônibus de tours que eu falei para vocês, e eles são assim, é o que ela falou com relação à questão do tipo,
do tempo que você gasta na estrada, cara, eles não param muito, não. É tipo, pé Sim. na tábua, porque não tem como você chegar no Loch Ness, lá nas Tem terras que altas seguir, e é. voltar. E voltar para Não, mas voltar para assim, Edimburgo. mas eles fazem as paradas que os turistas querem. Eles param em Callander para ver as vaquinhas, para tirar foto. Sim, Eles param. sim, Se você tá no trem, você não vai ter essas paradas. Vai ser sim. pior, vai levar mais tempo, você vai ver menos coisa e você vai fazer uma economia, sei lá, de 20 libras por dia, sabe? Assim, É. então é uma coisa que realmente não vale a pena transporte público para turismo, a não ser que você esteja morando aqui, que você esteja Ah, fazendo sim. intercâmbio e tá, né? Vou passar 6 meses na Escócia, tenho todo o tempo do Isso. mundo, tenho uma semana inteira para conseguir até St. Andrews e voltar, então vai. Mas não, eu Exato. exagerei. St. Andrews de Edimburgo é mais fácil. Mas enfim, para quem vem a turismo mesmo e tá na pressa de ver as coisas, não vale muito a pena o transporte público. Última pergunta, só para desmistificar também. Tá Aurora bom. boreal. É possível ver onde? Ah, não, essa não vai ser a última, vai ter outra depois rapidinho. Gente, a aurora boreal na Escócia é muito fraquinha e muito rara, e é mais fácil de ver nos meses de março, abril, setembro e outubro, lá nas ilhas. Essa que é a verdade. No norte da Escócia, nas ilhas, de vez em quando tem uns dias que ela fica visível em Edimburgo, a galera bate foto doidado, sai no jornal, no Facebook as fotos de todo mundo, mas não venham para a Escócia para ver a aurora boreal. Se vocês querem ver a aurora boreal, vão para norte da Suécia, norte da Noruega, que tem aquele estúdio de aurora boreal, que aí sim, não venham com essa expectativa, tá? Se vocês conseguirem vir para a Escócia a turismo e verem uma aurora boreal, vai ser tipo assim, nossa, uma sorte tremenda. Porque não é um evento assim tão uau, sabe? Quantas você viu, Thalita? Eu vi uma só e uma mixaria. A Escócia não é conhecida pelas suas auroras boreais, né, Não, gente? não. É o que a Annelise falou. Islândia e todos os países escandinavos são os países Muito melhores para se melhor, ver muito a melhor. aurora Aqui boreal. seria uma sorte, é porque tem muita foto com Photoshop, né? Da Escócia e Aurora Boreal e tal. Gente, é Photoshop. Não É, é assim, não. Não tem é, aquele céu, aquela Aurora Boreal. é claro que assim, se você assim acompanhar direitinho, fazer um acompanhamento da aurora, e se você tiver em Orkney, que é lá na PQP do norte da No mês Escócia, certo, no dia certo. no É, dia certo, na hora certa, se você tiver em Orkney e Júpiter alinhar com Saturno, pumba, você viu é. a aurora boreal. Mas se você, é o que a Annelise falou basicamente, se você quer ver a aurora boreal, a Escócia não é Vá para necessariamente outro o lugar. E lugar. porque aqui mesmo, quando vai alinhar Júpiter com Saturno, com Plutão e vai acontecer a aurora, provavelmente vai estar nublado, tá? Porque é Escócia. Total, Então, total, então, assim, venham por outros motivos total. também, tá? Se tiver uma aurora boreal, é bônus. Última pergunta, porque é a pergunta mais, né? Pergunta qual é o melhor mês, a melhor época para vir? A minha resposta Isso, muito curta ó, e grossa é 68. qualquer uma menos o inverno. Por quê? Porque no inverno vários castelos vão estar fechados, tá? O dia fica muito curto, então, assim, as paisagens e todas as coisas bonitas da Escócia que você vai vir para ver, paisagens e castelos vão estar fechados, o dia vai ser curto, não vai ter muito tempo para ver paisagem. Então, assim, todos os outros meses, de abril a outubro, são meses legais. Pode vir em qualquer uma dessas épocas, que vai ser muito legal. Eu só não recomendo mesmo é de novembro a março. Porque de novembro a março não é. Assim, se você. Ah, só tenho essa época para ir para a Escócia. Então vem, mas não é os melhores meses, entendeu? Uhum. É, sim, eu acho que bom, não preciso dizer que a Escócia da primavera-verão é completamente diferente da Escócia inverno-outono. Eu acho que inverno-outono, que são os meses que a Annelise falou, os dias são bem mais curtos e muita coisa está fechada, não significa que não tenha os seus atrativos. A Escócia do inverno e do outono é um país absolutamente lindo. Você consegue fazer algumas coisas assim. Então, se você quiser ver o inverno na Escócia, eu digo para você, venha ver o inverno na Escócia, venha passar o inverno aqui, mas tendo a consciência de que vai ter muita coisa que você não vai conseguir entrar porque vai estar fechado, porque tem muita coisa que abre só realmente na temporada de abril a setembro, outubro, e você vai ter dias muito curtos, onde o sol perto das 9 começa a aparecer e às 4 da tarde não tem mais sol. Então, assim, 3h30 já era o dia. Não, três mas e assim, meia. ó, as belezas do outono e mesmo do inverno, se você vem em outubro, por exemplo, já tem muita montanha que tá com neve no topo, as Sim, folhas já estão com todas aquelas colorações e ainda tá tudo aberto, tudo funcionando, sabe? A mesma coisa se você vem em abril. Então,
Não sei, eu acho assim, eu não gastaria tanto dinheiro para vir do Brasil, eu sabendo, eu conhecendo a Escócia em todas as épocas, a dica de coração que eu dou é tentem ficar entre abril e outubro, né? Se não for Tá. possível, não é possível, mas é o que eu tentaria. A Escócia Mas vai ser bonita em todas as estações e turista é turista, vai amar, a gente ama, quando a gente tá passando, a gente ama tudo, não quer nem saber se tá chovendo, se não tá, nada estraga, porque é tudo novo, né? Mas é mais bem aproveitado nessa época. sim, mas como eu e a Annelise, a gente justamente está aqui para dar diferentes visões sobre diferentes coisas e para dar uns contras e prós com relação ao mesmo assunto, eu já vou dizer, eu preciso trazer as verdades de que os meses de inverno e de outono são muito mais baratos também. Você vai gastar muito Também, menos baixa temporada. e Gente, os meses mais caros, mais cheios de gente, também são os mais quentes e mais ensolarados, óbvio, tá? Mas são os mais caros aqui na Escócia, são julho e agosto. sim, você vai ter muito menos gente, obviamente, visitando nos meses de baixa Sim. temporada e tudo vai estar mais barato. E assim, por exemplo, eu visitei o Cairngorms Park, que é um parque lindo, uma reserva natural, digamos assim, que fica nas Terras Altas. Eu visitei esse parque em janeiro. Então, estava completo de neve, tudo branco. Eu subi a parte do Cairngorms, que na época do verão você consegue ver todas as montanhas, tipo, no horizonte. E eu não conseguia ver um palmo diante do meu nariz, porque era um universo branco. Você não conseguia... Gente, você não conseguia ver, assim, 1 metro. De tanta névoa, de neve, assim, uma coisa... Que lindo, cara! Eu tive um dia maravilhoso de ver tudo branco, universo branco, neve pra caramba. A gente desceu num lago que estava completamente congelado. As placas de gelo estavam quebradas e elas faziam música. A Sim. gente ficou parado na frente do lago ouvindo as placas de gelo quebrando assim. Então, e assim, foi um dia maravilhoso aquele dia de Mas esse daí, inverno no Cairngorm Parks. Então, assim, o que eu tenho para dizer é, vai ser, vai ter os seus atrativos, mas sim. é só os prós e os contras que a Annelise falou, Sim. né? E esse é o tipo de turismo de inverno, né? Que brasileiros principalmente gostam muito, querem ver neve, querem ver gelo, por ser uma coisa diferente do que se tem do Brasil. Também não é o melhor dos lugares, porque a Escócia, comparativamente com Noruega, Suécia, Islândia, etc., é bem quentinha, né? Mas se É, quer muito ver neve, quer muito ver gelo, daí óbvio, daí tem que vir no inverno, como eu disse, só levando em consideração que os dias serão bem mais aproveitados quando eles forem mais longos em outros meses. Mas óbvio, coisas lindas no ano todo. sim, coloquei o nome do parque aí, ó, galera. Cairngorms Park é o nome do lugar que eu fui em janeiro de 2018. Muito, muito legal. Sim, Ok? é um parque nacional imenso. Imenso. 5h43, horário do Reino Unido, Annelise. Acho que Tá, dá para vamos fechar essa encerrar live então? com 43 minutos. Mas, galera, Senão a gente não consegue não te salvar. preocupes, porque falaremos desse assunto em futuras lives, porque é um assunto nossa, tem um monte de pergunta que a gente não conseguiu responder e a gente vai, Sim, né, colocar em stories em próximas lives também. sim, sem problemas. Então tá Hum, bom. Então é isso, estão todas anotadas aqui. Algumas que foram feitas nos comentários eu anotei aqui também. Então a gente está com todas as anotadas. As que foram feitas antes na caixa de perguntas também estão anotadas. Então vamos respondendo quando der, sem tá, problemas. A live vai ficar salva no IGTV. Não sei se é esse o nome que se fala certinho. Vai IGTV. ficar salva. Isso. Até, Tá? galera, só explicando, é justamente por isso que a gente está fazendo lives menores, para poder ficar salva no IGTV, porque a nossa última live passou de 1 hora, porque eu e a Annelise, a gente adora falar sobre a Escócia, a gente ficaria horas falando, só que a gente não conseguia salvar. Então é por isso que a gente está fazendo entre 30 a 40 minutos de live, tá bom? Pra gente Isso. E conseguir a live salvar. Outlander vai vir, vai ser uma live especial para lugares Outlander e coisas Outlander e série Outlander. Então, Sim, aguardem, né? aguardo. Então Galera tá, Outlander, a gente entende vocês, a gente vai fazer, com certeza. Tá com bom? certeza. Beijos, tchau. Gente, um beijo. Tchau. Até a próxima.